Tana, eu sou engenheiro. Eu preciso do CREA para trabalhar na Irlanda? Oi, tudo bem? Meu nome é Tana Storani, sou estrategista de carreira internacional e LinkedIn Expert e hoje estou com a Regiane, que trabalha no Engineers Ireland, aqui em Dublin, como Business Developer, e ela vai contar um pouquinho sobre o CREA, o que é o Engineers Ireland, e tirar todas as suas dúvidas, engenheiros que estão no Brasil ou que estão aqui na Irlanda, sobre a área de engenharia aqui em Dublin. E aí, precisa ter o CREA? Tem o CREA aqui em Dublin? Não precisa ter o CREA, mas se você é membro do Engineers Ireland, vai facilitar você a se envolver no mercado de engenharia na Irlanda. Não é exatamente como o CREA do Brasil, que você precisa ser membro para poder exercer a profissão. Você não precisa, mas isso vai te dar um reconhecimento profissional. Então quer dizer assim, sou engenheiro, vim para a Irlanda, eu posso trabalhar normal? Pode trabalhar normal, mas vai ser mais difícil você conseguir emprego e reconhecimento profissional. Algumas empresas pagam pelo membership, para ser membro do Engineers Ireland. Então, porque é uma forma de eles reconhecerem o diploma e o histórico e a qualificação. E o que é o Engineers Ireland, né? O que é uma associação, é um body? O que é o Engineers Ireland? Não, o Engineers Ireland é uma das instituições mais antigas que tem na Irlanda. Eles foram fundados em 1835. E é a instituição dos engenheiros na Irlanda. Então, são todos os tipos de engenheiros, para todas as áreas. E é um dos órgãos principais. Ele é uma instituição. Institute of Engineers Ireland. É o nome. Que legal. E qualquer tipo de engenheiro, mecânico, elétrico, de TI, software não precisa, né? Eles estão, bombando de emprego em todo canto, mas todos os tipos de engenheiro, então, podem entrar no Engineers Ireland. Todos os tipos de engenheiros, sim. E como que é o processo? Conta um pouquinho pro pessoal, porque geralmente é difícil, a galera saber o que fazer, Como dar o primeiro passo, como que é o processo para se tornar membro do Engineers Ireland, o que o Engineers Ireland oferece, porque eu sei que tem muita gente que está aqui na Irlanda, em Dublin, e eles pensam, será que vale a pena eu pagar um membership para fazer parte de um instituto que talvez eu nem me beneficie muito, O que tem aí que pode me ajudar? Tem muitos benefícios. Bom, primeiro o engenheiro vai ter acesso a todos os eventos e todos os cursos de especialização para melhorar as habilidades profissionais. São mais de 200 eventos que acontecem por ano. Nossa, que bom! Eles vão estar envolvidos com a comunidade de engenharia. Eles recebem também uma revista a cada 2 semanas, uma revista eletrônica, só com artigos sobre engenharia. Tem a Engineers TV, que tem alguns vídeos que também eles podem assistir. Tem uma biblioteca online, que eu acho que é bem interessante, onde eles conseguem acessar documentos técnicos. Todos os documentos técnicos de engenharia, que normalmente você precisa pagar para ter esse acesso, então você... E é ótimo você ter acesso a esse tipo de documento, porque é onde você vai adquirir aquele business English, O business, o English da sua área, porque o English que a gente aprende na escola de inglês aqui é aquele básico, sabe? De tipo, the book is on the table. O English que você vai falar no trabalho é específico de cada área. Então, quando eu comecei em RH recrutamento, eu sabia todas as keywords e buzzwords de recrutamento. Eu não sei o que um engenheiro mecânico faz em inglês. Exatamente, você vai aprender técnicos, palavras técnicas nesses artigos. Tem muitos eventos, oportunidade de fazer networking, conhecer outros engenheiros. E o networking é uma das coisas que mais ajuda o pessoal a arranjar emprego aqui, gente. Porque assim, você conhece uma pessoa que já trabalhou com outros business ou com outras pessoas, engenheiros, que sabem quem está procurando ou qual empresa está procurando, que pode te dar dicas. Exatamente. E você vê assim o pessoal dando oportunidade bastante para brasileiro? Vejo bastante sim.
É lógico que se você tem cidadania europeia, fica mais fácil, como todas as áreas ficam mais fáceis. Mas engenharia, eles dão emprego, dão um visto de trabalho, sim. Tem muito, muito, muito emprego. E eles estão desesperados para conseguir achar gente para trabalhar. Sério? Então, no último evento que a gente teve dos brasileiros, eu tive umas 3 ou 4 companhias que me ligaram e falaram, pelo amor de Deus, passa essas vagas disponíveis para as pessoas que participaram do evento. Nossa, que bom. Porque realmente o mercado está precisando de engenheiro elétrico, então tem muita oportunidade para engenheiro elétrico. Por causa que agora a construção está super aumentando, né? Sim, sim. Construction business. Engenheiro mecânico, engenheiro elétrico, de construção civil. Realmente tem muita oportunidade. O mercado foi feita uma pesquisa de mercado pela Engineers Ireland, que mostrou que 80% das empresas de engenharia estão com planos para contratar o ano que vem. Então tem muita oportunidade, sim. Que maravilha! E empresas entram em contato com o Engineers Ireland, né? Sim, sim. E o que é legal é que você pode ser engenheiro aqui na Irlanda. Tem muitas outras profissões que você não pode ser. Exatamente. Infelizmente, né? Exatamente. E engenharia é uma das profissões que são reconhecidas internacionalmente. Nossa, que então, quem tem a oportunidade de vir para Irlanda, com certeza, ou procurar emprego na área de engenharia. A galera que está no Brasil consegue também oportunidade, visto de lá, ou facilita estar aqui? Facilita estar aqui. Mas tem algumas empresas que fazem entrevista pelo Skype e fazem contratação. Até tem uma empresa que eu estou em contato, que eles estão fazendo o sponsor visa, né, dando visto de trabalho, e a pessoa ainda está no Rio de Janeiro. Sério? Então a pessoa pode ser contratada de lá, mas também pode conseguir assim, um membership? Pode, se for desse jeito, por uma empresa. Porque se for uma empresa que está dando suporte, eles estão sendo o apoiador, né, dessa pessoa. Aí pode. E até, inclusive, é um dos requerimentos da imigração para tirar o visto do Critical Skills, ser membro do Engineers Ireland. Gente, Regiane, eu vou deixar o contato dela aqui embaixo para vocês entrarem em contato com ela, porque, contato quente, direto lá dentro do Engineers Ireland. E a gente é uma comunidade que gosta de se ajudar, né? Com certeza. É incrível. Porque nós damos de 1000 a 0 em muitos profissionais daqui. A gente dá muito foco assim, em educação, né? Certificações. E aqui eles não têm esse foco. Né? Quando o brasileiro chega aqui, chega assim com um monte de mestrado, MBA, experiência. Ideia, né? Fresh ideas. Não, com certeza. Eu escuto muito isso também na área de engenharia, porque aqui na Irlanda, na Europa, acho que no geral, quando eles estudam, vão pra faculdade, eles só estudam, eles só fazem faculdade, eles não trabalham. Então, quando eles saem da faculdade, eles saem sem experiência profissional. E no Brasil, não é assim, né? No Brasil, a gente estuda e trabalha. Então, quando a gente termina a nossa faculdade, a gente tem um monte de experiência. 3 anos, 4 anos de experiência. Então, chega aqui, eles ficam, assim, maravilhados com os currículos dos engenheiros. E, principalmente, também pelo Brasil ser um país grande, onde eles estão envolvidos com projetos maiores, né? Tem uma ideia, um ponto de vista diferente do que os engenheiros aqui da Irlanda. Ai, que maravilha. O que eu, se for um engenheiro, devo fazer para conseguir um membership? Bom, primeiro de tudo é ter o diploma e o histórico acadêmico em inglês, juramentado em inglês. Juramentado aqui no Brasil? Tanto faz, pode juramentar aqui ou pode juramentar no Brasil, não tem diferença. Dica, gente, juramentar aqui é mais barato, viu? Você paga em torno de 30 euros para uma tradução juramentada aqui. É só você entrar em qualquer website de serviços de tradução juramentados na Irlanda. Exatamente, aqui fica mais barato. É 30 euros por página. E aí depois disso eu preenchi um formulário com os detalhes de endereço, telefone, essas coisas. E pagar o membership. Praticamente é isso. A parte que, assim, que é o extra, que às vezes é uma dificuldade para os brasileiros, é conseguir um apoiador. Porque você precisa conhecer alguém que seja membro do Engineers Ireland por pelo menos 2 anos para ser o teu apoiador. Então, quando eles se tornam membros, eles assinam um código de ética. Legal. Que nem os advogados, né? Então, se eles assinam por uma outra pessoa dizendo eu conheço essa pessoa é um engenheiro, eles estão colocando o nome deles e confirmando que aquilo é verdadeiro.
Então, é isso que acho que às vezes é um pouco difícil para quem acaba de chegar, porque eles não conhecem nenhum engenheiro aqui na Irlanda. Então, para resolver isso, a gente está fazendo entrevistas agora, para quem não tem um supporter, como uma alternativa. É uma entrevista de 30 minutos com um engenheiro, no escritório do Engineers Ireland mesmo. E aí eles vão discutir sobre a carreira, sobre a experiência, sobre algumas teorias de engenharia. E então a pessoa tem que ter um inglês um pouquinho, né, melhor para poder conseguir se comunicar. Isso tem que se comunicar pelo menos, gente, né? E o pagamento é caro? Não, não é caro. É 265 euros por ano. Ah, gente, não é caro. 265 euros o ano. Isso dá 20 e poucos euros por mês, sabe? Não. Pra você se certificar na sua profissão, ter o networking, né, de engenharia e tudo. E aqui na Irlanda também tem uma coisa que é um pouco diferente do Brasil, que a gente tem títulos profissionais. O mais famoso é o Chartered Engineer. Sim. Chartered Engineer, você tem que passar por um processo, tem que fazer entrevista, tem que escrever tipo um TCC. Eu fui até explicar para um brasileiro agora esses dias, ele falou, é tipo um TCC. Eu falei, bom exemplo. É exatamente isso. Pra ser o bambambam, tipo assim. Isso, aí você ganha um título profissional, aí isso vai vir um aumento de salário, isso vai vir um aumento na carreira profissional. E você pode assinar para projetos maiores de engenharia e por licitações. Então, você vê hoje muitas empresas de engenharia, elas investindo nos funcionários, porque elas querem ter, quanto mais chartered engineer elas tiverem, melhor para elas, porque eles pegam projetos maiores, né? Então, também tem essa possibilidade. E o brasileiro que não tem passaporte europeu pode chegar a... Pode também fazer o processo para tirar esse título profissional. Esse processo são divididos em 2 fases, então vai ter assim um pouco de escrita sobre a tua profissão, como que você alcançou as habilidades de engenharia e também uma entrevista profissional, onde você vai fazer 10 minutos de apresentação e vai ser entrevistado. E quem fez técnico? Pode ser membro também. Eu sei, você aí que fez tecnólogo estava pensando isso. Você pode. Sim, olha que pode. Maravilha. Gente, não adianta vocês acharem que vai cair do céu, assim. Tem que ir atrás. Tem que, sabe, colocar energia e tempo traduzindo as coisas, indo atrás, mostrando, entendeu? Para outras pessoas o que você faz. Então, quando você trabalha no pub... E isso eu vou contar uma história de verdade. Não fique só trabalhando no pub. Eu sou um garçom ou sou uma garçonete forever. Não. Fala com o pessoal que tá lá no bar. Diz o que você fazia no Brasil, que eu sou engenheiro, que eu tô aqui só aprendendo inglês ou procurando uma oportunidade. Eu tive uma conhecida, não é minha cliente, conhecida. Ela trabalhava num pub e ela era... Ela não era project manager, tá? Ela trabalhava em projetos, tipo assim, administrator. E ela conversando com gente que vai lá no pub, e ela contando o que ela fazia no Brasil. Eles não deram visto pra ela, porque eles iam todas as vezes naquele mesmo pub e viam que ela era trabalhadora, que ela era muito boa, inglês bom. Ela foi, fez a entrevista, eles falaram, olha, a gente tem essa empresa, você não quer fazer uma entrevista? Fez a entrevista, passou, esperou os 3 meses, eles deram visto pra ela. E agora tá com o Stamp One. Ótimo. Entendeu? Você tem que falar. Você tem que falar o que você faz. Não adianta você ficar lá sentado esperando o negócio cair do céu. Eu costumo falar que conseguir um emprego na Irlanda, você tem que fazer disso um trabalho. Vocês da área de engenharia usam LinkedIn? Usamos sim. Tá? Porque engenharia é uma área que às vezes eu sinto, por exemplo, a de construction, né? Não são todos os engenheiros que têm o LinkedIn tipo, updated. É uma área que, por exemplo, TI. Todo mundo tem LinkedIn, por exemplo, Customer Service, a área de TI, né, que usa mais software. A de engenharia, a mecânica, a elétrica. Às vezes o pessoal pensa, tem que ter LinkedIn. E, tipo, no Brasil ninguém usa LinkedIn nessas áreas. Aqui usa. Aqui usa, com certeza. O LinkedIn é muito mais usado aqui do que no Brasil, na função de LinkedIn, né? Sim. Na função de procurar emprego, de ser o teu perfil profissional. Com certeza. E vocês usam no Engineers Island como LinkedIn? Como para fazer networking, e eu acho que eu vejo muitos empregos sendo divulgados no LinkedIn. Tem que ter um cover letter para cada Engineers Island e pra... Porque, gente, cover letter, assim, na área, né, algumas áreas, ainda mais na terceirizada, ninguém lê. Só que cada área tem sua peculiaridade.
Engenharia. Eles leem? Você Leem, lê? sim. Tem muita empresa que diz que se não tiver cover letter, eles nem leem o currículo, nem leem o CV. Olha, essa é uma coisa boa de saber. Toda vez eu tô vendo, todo dia tô sabendo de alguém que conseguiu emprego na área de engenharia com visto. Conseguiu visto. Assim, eu não sei dizer se tipo, todos eles foram membros do Engineers Ireland ou não, mas no geral, sabe, as pessoas vão conseguindo visto de trabalho sim. Principalmente se você tem habilidades, skills, né, qualidades em alguma área específica. Para terminar aqui a nossa entrevista com a Regiane, ela vai falar um pouquinho dos do's and don'ts, né, de engenheiros, para aumentar a chance de vocês encontrar um emprego aqui. Então, faça a tua qualificação traduzida em inglês, em juramentada, traga com você. Tente estudar um pouco as palavras técnicas de engenharia. E o que não fazer é o oposto disso. E ter um currículo muito bom, né? Ter um currículo bom, ter um currículo em inglês. Bom, sobre o currículo, assim, eu acho que o geral é você fazer cover letter para cada emprego que você aplica. Ter foto ou não faz muita diferença, que eles não levam muito. É verdade. E o que eu vejo, assim, é currículo, às vezes, com diferente tipo de fonte, diferente cor e tamanho. Tem que ser bem tradicional, né? Tradicional. Engenharia tradicional. E descrever nas vagas nos lugares que você trabalhou, nas experiências, escrever o que você fez no teu dia a dia, não só colocar um título. Porque isso é uma coisa que o brasileiro faz no currículo, é o currículo de uma página. Aqui, gente, não é currículo de uma página, viu? 2, 3 e descreva exatamente tudo que você fez em cada vaga, softwares que você usou, mesmo que seja AutoCAD, essas coisas aí que vocês sabem, que eu não sei, que é de cada área, né, de cada peculiaridade aí, e achievements. Isso. E uma coisa que é importante na área de engenharia é mostrar as competencies, que são habilidades. Então, demonstrar teu conhecimento sobre engenharia, como que você colocou a engenharia em prática, a tua experiência em leadership, que é, né, ser líder, communication skills, que é comunicação, qualidade de comunicação, e a última é ética. Então, se você conseguir mostrar isso nas suas vagas, na hora de você colocar no teu currículo, é bem importante para a área de engenharia. E se o povo lá do Brasil, ou daqui, que é engenheiro, quiser entrar num grupo de brasileiros Ireland, ou naquele grupo que você estava falando, dá? Dá, claro que dá. A gente põe aqui embaixo? Sim, colocamos aqui, tá? Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu queria agradecer você, Regiane, por estar aqui, por dividir toda essa informação que é super útil para engenheiros, né? Ajudando aí a brasileirada cada vez mais. Eu sempre falo, go Brazilians! Porque nós somos muito, muito bons, muito capazes. E agora com você, aí, ó. Não fica parado, não. Sim. Vai lá e, ó, manda bala. Gostou do vídeo? Deixa o like, escreve aqui se tiver alguma dúvida. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada. Tchau. Tchau. Obrigada por assistir meu vídeo. Se você gostou, inscreva-se no meu canal, compartilhe esse vídeo com alguém que você gosta ou que se beneficiaria dessas informações. Meu nome é Tânia Storani e eu sou coach de carreira internacional e LinkedIn Expert, e a minha missão é alavancar a sua carreira internacional.